De volta, depois dessa maratona de debates pela Europa, né? Eu queria inclusive começar aqui fazendo um rápido balanço dessa atividade, que depois nós vamos apresentar por escrito. Nós estivemos aí em mais de 10 países europeus, né? Nós estivemos na Irlanda, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Holanda, na Dinamarca, na Suíça, na Itália, na Espanha. Tivemos na Galícia, que oficialmente fica na Espanha, mas é uma comunidade independente. E estivemos em Portugal. Nós realizamos 15 palestras, né, com público variável, mas conseguimos discutir aí com algumas centenas de pessoas, na sua maioria brasileiros que estão morando na Europa, né. Esses brasileiros, eles representam aí um contingente bastante grande de compatriotas na Europa, que chega a 3 milhões de pessoas. Quer dizer que nós temos na Europa uma comunidade brasileira bastante expressiva, né, que está em várias cidades, vários países. Nós pudemos, inclusive, constatar que, se nós tivéssemos as condições, né, para ampliar essa atividade, nós poderíamos ter ampliado significativamente o debate, né? Durante a viagem, apareceram convites aí para outras cidades, né? Apareceram pelo menos 6 convites para novos debates que a gente não podia realizar devido ao caráter do nosso cronograma, que foi muito apertado. Nós estivemos assim praticamente entre as viagens e os debates, nós tínhamos o tempo de 3 dias para cada país, o que é uma verdadeira maratona, né? Os debates foram muito bem sucedidos, de um modo geral, né? Os companheiros que estão no exterior têm um interesse muito grande no debate, eles são ativistas. Na maioria desses países, há comitês de luta contra o golpe, que estão atuantes, que estão fazendo atos e tudo mais. Muita gente próxima da política que o partido desenvolve, a maioria dessas pessoas. Algumas pessoas são do PCO, né? É importante deixar claro também que o PCO tem vários militantes em vários países europeus, ou militantes, ou colaboradores, simpatizantes. Estabeleceu-se aí um diálogo muito frutífero, muito interessante, que deverá se desenvolver no futuro, principalmente levando em consideração que essa comunidade brasileira no exterior, ela continuará lá, né? E ela é parte da luta política da esquerda brasileira, da luta contra o golpe. São pessoas que, inclusive, frequentemente estão aqui, têm contato com outras pessoas no Brasil. Então, foi uma coisa bastante positiva. Os debates foram muito politizados, né? Nós tivemos a oportunidade também de entrar em contato com organizações dos respectivos países que apoiaram os debates, né? Por exemplo, em Zurique nós tivemos apoio da própria Universidade de Zurique, que é uma universidade internacionalmente importante na promoção do debate. Na Galícia, nós tivemos aí em contato com a Central Sindical Galega, né? Central Intersindical Galega, chamada SIGA, conhecida como SIGA, que é uma das maiores organizações sindicais espanholas, né? Muito ativa. Discutimos aí a questão da prisão do Lula, a possibilidade de criar um comitê internacional de apoio na Galícia. Tivemos em contato com pessoas
que fazem parte do movimento nacionalista galego, que também tem interesse na questão brasileira. A mesma coisa se deu em Londres, onde o debate foi realizado no auditório da Embaixada Venezuelana. Achei uma coisa muito importante, né, o apoio do embaixador e do secretário da Embaixada. O secretário da Embaixada esteve no debate, participou, fez uma colocação sobre o Brasil, sobre a Venezuela. Estivemos com jornalistas locais em vários lugares, algumas organizações de esquerda, né? Quer dizer, foi um intercâmbio grande e uma boa divulgação da luta no Brasil contra o golpe de Estado. Nós temos que entender que a imprensa europeia, né, que muita gente apresenta a Europa assim como sendo o paraíso da democracia. A imprensa europeia é uma máquina de repetição da mentiraiada sórdida da Rede Globo do exterior, né? Eles procuram apresentar que no Brasil está tudo numa normalidade, que o Lula está preso por corrupção, porque, em última instância, ele é mesmo corrupto, e é simplesmente isso. Não está acontecendo nada demais, né? Isso daí pesa, né, contra a campanha que é feita, que os companheiros europeus fazem com uma certa dificuldade. Eu acredito, né, que uma das tarefas do PCO e dos comitês de luta no Brasil a respeito disso seria ampliar a divulgação internacional do golpe, que é uma coisa muito importante. Há pessoas que dão apoio a isso, né, como eu falei, em vários lugares. Há organizações, há ativistas, há organizações de solidariedade aos latino-americanos, há partidos socialistas que dão apoio à luta dos brasileiros em alguns lugares, né? O Partido Trabalhista Inglês dá um certo apoio à luta dos brasileiros em Londres. E tudo isso, mas isso tudo precisaria ser bastante mais impulsionado, porque a repercussão internacional e mesmo a repercussão no interior da comunidade brasileira ainda é pequena, né? Vocês imaginem o que seria fazer um trabalho, né, para atingir 3 milhões de brasileiros espalhados aí por diversas cidades europeias. Mas é um trabalho importante, e eu acho que a nossa iniciativa, que é uma iniciativa também das pessoas que organizaram os debates, né, essa iniciativa conjunta, ela foi muito importante no sentido de fazer avançar essa divulgação, de reunir as pessoas, de fortalecer os comitês existentes, de formar novos comitês, né? Então, parece que foi um trabalho excepcionalmente produtivo esse que nós fizemos, né? Nós demoramos 45 dias para fazer toda essa atividade, com uma repercussão bastante grande. E a primeira avaliação, nós vamos fazer uma avaliação depois na direção do PCO aqui, foi uma atividade muito bem sucedida. Queria aproveitar também para agradecer as pessoas que nos ajudaram, né? Todos os companheiros que organizaram os debates, que na maior parte dos lugares, o debate foi organizado localmente, né? Ou indivíduos tomaram iniciativa, ou alguns comitês, às vezes com a participação do PT também, né? Indivíduos independentes, setores do PT que organizaram os debates. Nós fomos extraordinariamente bem acolhidos, queria aproveitar para agradecer a acolhida, né? Uma parte da viagem, uma parte significativa da viagem, dos 45 dias, pelo menos 30 dias nós ficamos na casa de pessoas que se dispuseram a nos acolher, e fomos extraordinariamente bem acolhidos em todos os lados, né? Queria agradecer
esse acolhimento muito carinhoso do pessoal, nos ajudaram de todas as maneiras possíveis, né? Inclusive em alguns lugares como Zurique, inclusive compraram passagem para a gente continuar a viagem e tudo mais. Então, nós temos aí uma atividade muito bem sucedida que eu acredito que servirá foi um passo adiante, né? No sentido da consolidação das relações entre os comitês de luta no Brasil, o PCO e as organizações que no estrangeiro estão fazendo das tripas coração para poder levar adiante a luta contra o golpe, né? Considerando que eles são estrangeiros, estão relativamente isolados, né? Tem muitos contatos e tudo, mas estão relativamente isolados. E é uma luta muito complicada. Num debate que foi realizado, né, um debate que nós realizamos em Frankfurt, apareceu uma pequena delegação de pessoas da cidade de Colônia, na Alemanha. E um companheiro, né, depois do debate, falou que a gente deveria aproveitar o fato de que a gente fez essa turnê, que ele destacou, e ele está correto, né? É uma coisa inédita, nunca foi feito. Uma turnê dessa extensão para discutir a questão do golpe, para discutir com os comitês locais a realização de uma conferência aberta europeia, aos moldes da conferência aberta que nós estamos fazendo no Brasil, que estará acontecendo nos dias 21 e 22 de julho, né? Ressaltando que algumas pessoas que moram na Europa já confirmaram a sua presença na nossa conferência que será realizada em São Paulo, né? O que é muito interessante. O pessoal tem uma grande curiosidade, né? Se não fossem as condições materiais adversas, eu acho que vinha muita gente de fora participar da Conferência Nacional Aberta aqui, o que seria uma enorme contribuição política, porque é uma visão de outro lugar e tudo mais. Então, eu queria deixar... Nós vamos, logicamente, tirar uma nota sobre isso, né? Principalmente agradecendo, fazendo um balanço mais minucioso, mas principalmente agradecendo a enorme solidariedade que o nosso partido encontrou, né? Sem isso daí, a viagem teria sido absolutamente impossível. Nós temos que entender que, quando nós saímos do Brasil, a taxa de câmbio estava lá em cima. Aí, com a greve dos condutores, né, e, logicamente, a política totalmente vendida e pró-imperialista do governo levou à explosão da taxa cambial. E à medida que a gente passava de um país para o outro, o dólar subia, né? O que significa que nós acabamos fazendo a viagem no período de maior dificuldade econômica para um brasileiro. Com o dólar já na casa dos R$4 por dólar, né? Isso significa, concretamente, que o que no Brasil custa R$1, na Europa, com a taxa cambial atual, custaria R$4,50, né? Se você vai tomar o cafezinho custa R$2, lá vai custar R$9. É mais ou menos, quase tudo assim, né? Isso daí vale para passagens, estadia em hotel, refeições, tudo mais. Bom, enfim, eu acho que o resumo da história aqui foi uma atividade muito bem sucedida e que nós temos que dar uma divulgação, fazer uma discussão, né? E ampliar e fazer evoluir as relações entre a luta no Brasil e a luta no exterior.